Muito bem, um assunto que é bastante importante na atualidade, assim, no Brasil e no mundo, mas que aqui no Brasil é bastante tenso e, no meu entender, ainda não é tratado com o devido equilíbrio, falo por mim, né? Isso conforme o meu entender, é a questão dos, vamos dizer, dos direitos dos animais e dos direitos humanos, né? Os maus tratos aos animais e os maus tratos aos seres humanos. Então é claro, gente, é questão de bom senso, né? É questão de ordem religiosa, de ordem da realidade, ordem do concreto, ordem do cosmos, né? Da realidade superior. É claro que os direitos humanos estão acima, né? Eles são absolutos. Né? E é claro que também os direitos dos animais vão ser relativos. Né? Mas, como muito bem explicou Roger Scruton no seu livro Alma do Mundo, né? Ele trata da questão da seguinte maneira, que os animais, eles não formam nunca uma linguagem que permita que eles possam exigir direitos. O que não quer dizer que nós devemos tratá-los de qualquer maneira. E, no meu entender, essa fórmula, essa expressão do Roger Scruton, é uma fórmula básica para essa matéria, né? Sobretudo nos nossos dias. Claro que há também, né, como eu disse, eu não vejo muito equilíbrio nesse assunto, mesmo entre os conservadores. Né? É claro que muitas vezes ali você pega o professor Olavo de Carvalho, parece que ele trata com certa frieza esse assunto. Parece que ele menospreza os animais, mas não é isso. Eu sei que ele gosta muito de animais. Eu sei que muitos dos conservadores que estão sempre trabalhando a favor dos direitos humanos em primeiríssimo lugar, embora pareçam frios e indiferentes aos animais, eles não são. Mas o que me parece errado, aliás, o que me parece não, o que é errado, no fim das contas, é assim, gente. E isso com relação à atitude de alguns conservadores por aí, sejam conservadores antigos, sejam conservadores novos, né, esses neocons. Gente, uma pessoa que se dedique aos animais, a acolher os animais, que abra uma instituição para a acolha de animais, é uma pessoa criminosa? Porque muitas vezes dentro desse debate se insinua isso entre o pessoal mais conservador, mais cristão. Muitas vezes se insinua isso, que uma pessoa que está se dedicando a cuidar dos animais é uma pessoa indiferente ao sofrimento humano, é uma pessoa que está invertendo os valores da realidade, né? É uma pessoa que tem tendências abortistas. Mas o que é isso? Quer dizer que a pessoa agora não pode se dedicar a cuidar dos animais, a acolher os animais, sem ser carimbada como uma pessoa que está preferindo os animais e preterindo os seres humanos? Olha, gente, eu conheço uma família aqui em Curitiba, um casal, que eles têm uma instituição de acolho de animais, e nessa parte eles vivem até da caridade, da boa vontade das pessoas, e esse casal, eles têm 5 filhos, e cuidam dos 5 filhos, além de cuidar da instituição de caridade e cuidar do trabalho deles. Olha, eu conheço conservadores por aí, conservadores da minha geração, que agora que estão conseguindo ter um filho, e que vivem gritando porque nós temos que aumentar a população do planeta Terra. Pois é, você deveria fazer isso. Eu, infelizmente, só pude ter um filho, uma filha, porque minha esposa, ela acabou padecendo de um grave problema de saúde e não pôde mais, não podemos mais gerar filhos, né? E como a saúde dela é frágil e ela exige cuidados, acabou que nossos planos de ter mais filhos, ou gerar, ou adotar, foram por água abaixo porque precisamos cuidar dela. Mas eu me sinto frustrado de não ter mais, de ter tido só uma filha, né? Agora, a questão, gente, é claro que o ser humano está em primeiro lugar. E aqui no Brasil é claro que o movimento mais importante, no meu entender, na atualidade, o mais importante
né? Ou pelo menos um dos mais importantes, é o combate ao movimento abortista, né? Sobretudo, né, que se trata de um movimento assassino, cultura de morte, que se projeta sobretudo, né, que é o algoz, né, de seres humanos que não podem se defender, que não têm qualquer condição de se defender, que são, né, os seres humanos que estão sendo gestados no ventre de mulheres. Esse é o movimento mais cruel. E é ele que tem que ser combatido em primeiro lugar. O que não quer dizer que não devamos cuidar dos animais, como disse o próprio Roger Scruton. Mas equilibrar. Eu não acho que a coisa está sendo discutida, debatida com o devido equilíbrio, né? Por exemplo, nesse ponto, eu também não vou me fiar muito, apesar do professor Olavo de Carvalho ser um grande gênio, um homem cuja obra é de extrema importância para o brasileiro. Nesse ponto, da questão dos animais, da relação com os animais, eu vou me escorar numa lição de família. O meu avô materno, que é sargento aposentado da Polícia Militar, na sua juventude, nos anos 50, foi um caçador. Ele caçou para viver, para comer, né? E há quase 60 anos que ele tem chácara, que ele cria animais para abate, animais para venda e animais de estimação. E como eu já disse aqui, ele não é um homem que viveu armado a vida inteira, não é um cara que tem troféu, tipo assim, pedaços de bichos empalhados pelas paredes, né? Ele nunca me ensinou isso. Ele sempre me ensinou a cuidar dos animais, né? E ter carinho e ter amor pelos animais. Mas em primeiro lugar, sempre me ensinou a ter amor, sobretudo aos seres humanos, né? Ao meu próximo, né? Então, é claro que, né, na hierarquia os animais estão abaixo dos seres humanos, mas eles não devem ser tratados de qualquer maneira, como o próprio Roger Scruton fala, e como está no próprio catecismo da Igreja Católica, sobretudo com o exemplo de São Francisco de Assis, né? Muitas vezes um padre, sei lá, você pega um padre Paulo Ricardo, o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz, que é basicamente o representante do movimento que se pró-vida aqui no Brasil, ele parece muitas vezes que ele está tratando com frieza, né, com indiferença os animais. Não, né, ele está só fazendo o seu papel de padre. Nunca os conservadores, o conservador de bom senso, eu digo, ele está estimulando qualquer tipo de violência e maus tratos contra os animais. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro está prestes a sancionar uma lei aí que vai até aumentar a punição para maus tratos aos animais, que estou de acordo. Estou de acordo com essa lei, só que também que seja do esforço do presidente, né, um esforço maior para vetar projetos abortistas que estejam tramitando na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso. Em primeiro lugar, vetar qualquer tipo de projeto abortista, né, porque sempre há condições de se salvar uma criança no ventre de uma mulher, né, e vida, né, vamos dizer assim, o assassinato, ele não tem volta. Outros pecados que possamos cometer, né, eles têm um retorno. Podemos consertar um ladrão que deixa de ser ladrão, né, ele tem como ressarcir até as suas vítimas. Mas uma pessoa que assassina a outra, bom, esse é um tipo de pecado, é um tipo de crime que não tem retorno, não tem como você consertar isso. Não tem volta, não tem como ressuscitar a pessoa que matou. Então é claro que isto tem que vir em primeiro lugar. Se os direitos humanos são absolutos, eles valem desde a concepção, né? Como até disse uma vez o Heitor de Paola, a vida não começa, ela flui. Então os direitos humanos, sim, valem desde o feto, desde, né, a junção do espermatozoide com o óvulo, né?
até os 100 anos de idade, vamos dizer assim, né? E isso tem que ser debatido em primeiro lugar, mas sem provocar ataques morais, né, e uma visão distorcida para as pessoas que se dedicam aos animais, como se fossem pessoas criminosas, e não são. O que vai ser criminoso é um movimento que defende os animais e é contra os seres humanos. Ou seja, um movimento que prioriza a vida dos animais e que pretende eliminar os seres humanos. Bom, isso é um movimento criminoso, já desde as suas bases. Agora, o que não quer dizer que uma pessoa que se dedique aos animais seja uma pessoa abortista, uma pessoa que se opõe à existência do ser humano. Muito pelo contrário. Essa pessoa pode ter muito mais amor aos seres humanos do que muitos neocons por aí. Era isso.